parceria com os demais órgãos, né? Mas aí envolve a complexidade é tão grande, né, no Nortão, na floresta amazônica, porque entre o garimpo, mata e o índio, né? E a gente se deparava com situações onde, eventualmente, o próprio índio estava envolvido com os crimes que eram cometidos dentro da terra indígena, por exemplo, na extração ilegal de madeira e no garimpo ilegal, né? Onde ele meio que arrendava, cobrava uma espécie de royalties das pessoas que exploravam lá. Então, é uma engrenagem criminosa muito complexa. Para guerra. Agora, numa situação policial, tem condições de você chegar disparando? Se você der mais de 4 tiros, você já pode responder por excesso. 2 Então, tiros, 3 tiros, 4 tiros. Tô elocumbrando aqui, não é técnico isso, né? Mas de forma grosseira, se você exagerar nos tiros, já responde, Pedro, por excesso, né? Culposo em relação à legítima defesa mesmo. Mesmo em legítima defesa, você cometer excesso atirando demais. Então, né, é perfeito o que você falou. São situações distintas, né? de acordo com as missões. A gente, por exemplo, a gente tem dentro de uma esquadra de tiro a função de um atirador, que é o cara que porta uma arma automática, né? Que é justamente para dar volume de fogos, Aham. né? Então ele tá ou com a mini ou com a mag para dar o máximo de disparos possíveis para a gente poder ou neutralizar aquele inimigo, né? Ou abater o inimigo de uma vez. É. Então é basicamente isso. Já volto a dizer, já na polícia, se tiver um cara com a mini Nossa ou a Senhora. mag, Então é perfeita essa tua colocação, porque resolve isso, né? Falar quem tá certo, quem tá errado. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Aplica-se da melhor maneira possível, de acordo com que as suas necessidades, né? O seu objetivo. Então é tranquilo em relação a isso aí. É legal. E na Polícia Federal, cara, eu tenho eu imagino, cara, que a gente nada se cria, tudo se copia, né? Uhum. Eu vejo pelos cursos táticos que a gente tem nas polícias aí. Aí você vê os caras falando a mesma gíria lá do Capitão Nascimento, do BOPE lá, pede pra sair, não sei o quê, a mesma pegada e tal. Então, tudo pode contribuir, né? E somar em relação às técnicas, né? Nada é totalmente avesso, né? A uma situação e outra, né? Dentro da área militar e da área policial. Então, se complementam, né? Isso é legal, né? O que é bom, o que é possível de se utilizar, a gente complementa dentro das doutrinas policial e militar, né? Verdade, verdade. É, ali durante sua carreira, você já participou de diversas missões, né? Acredito eu, como delegado da Polícia Federal. Teve alguma missão que você queira pontuar, algo que, assim, marcou a tua vida? Então, Pedro, a gente sai lá da Academia Nacional de Polícia e na minha época eram 150 vagas, 150 delegados de Polícia Federal. E aí você sai de lá, o que vai definir a sua lotação é só a nota lá Uhum. da Academia Nacional de Polícia. E eu, burrão, cara, fiquei lá na Rabada, né? E fui parar lá em Cáceres, no Mato Grosso, fronteira com a Bolívia. Fiquei 5 anos lotado lá, Pedro. Pra mim, aí, outro passo, né? A gente fala, puta, ralei pra caramba e tal. Se traz essa característica de ter sido ruim. Mas não foi ruim. Foi outra escola, outro período na minha vida, onde eu pude trabalhar lá no Nortão. Lá é escola, é diferente do Sul, né, cara? Fronteira com a Bolívia, né? Tráfico de drogas, avião, mula, atravessando aquela fronteira gigantesca lá, de Cáceres e a região com a Bolívia. Então, era muito interessante, né, a nossa atuação. O Nortão é como se fosse um outro país, ô Pedro, um outro Brasil, cara. A floresta amazônica, né? Então a gente tinha muitos crimes lá relacionados à madeira, garimpo ilegal, cara. Eu nunca fui em tanto garimpo como eu fui na época que eu estive lá no Mato Grosso, né? Tinha lá em Pontes de Lacerda
foi um dos maiores garimpos que eu já fui, garimpo Serra da Borda, Serra do Caldeirão, que parecia uma cidade, Pedro. O pessoal tinha mercado, lanchonete, casa de prostituição, tinha tudo dentro do garimpo, cara. Era uma cidade. E eu lembro que a gente fez umas 2 ou 3 desintrusões, né, daquela terra lá. Juntava a Polícia Militar, Civil, Exército, Federal, todos os órgãos e agências para fazer a desintrusão. E era muito legal aquele trabalho, assim, era bem operacional. Porque para delegado, eu confesso para você que não é operacional, cara. A nossa função é essencialmente administrativa. Sentadinho ali na frente do computador, conduzindo inquérito, né? Operação, representando por mandado de busca e apreensão e prisão, enfim. E lá no Mato Grosso, esses 5 anos aí foi o período que eu tive, assim, de ser mais operacional. Ir pro mato, ir pro meio do garimpo, ir pro meio da fronteira, fazer barreira na fronteira com a Bolívia. Enfim, foi muito interessante, né? Nessa época também eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e trabalhar num dos ramos lá da Lava Jato, né? Que foi muito interessante também. Já era outra pegada também, crimes financeiros, né? Crime do colarinho branco. Uma situação bem diferente daquela inicial do garimpo que eu tinha iniciado, né? Então foi bem interessante, né? De lá eu fui de missão para Campo Grande também, no Mato Grosso do Sul, para fazer operação por lá. Passei um tempo. Fui para Paranaguá também, trabalhar lá. E aí já era outra casuística, né? A gente ia com o Nepom fazer combate à pesca ilegal do camarão, na época do Defeso lá. Era bem legal também, cara, bem interessante, né? Pegava lá o pessoal pescando e tinha que conduzir até a delegacia de Paranaguá. Então foi bem legal, assim, teve várias fases até chegar a minha lotação. Tô lotado em Cascavel, atualmente lá no Paraná. Quero aposentar por lá, Pedro. Não tenho vontade de sair, já tô velho também, tô cansado já, né, cara? Então quero ficar por lá, de boa. Mas assim, não dá para entrar muito em detalhes, né? Tudo muito sigiloso, as operações e o nosso trabalho.